Dia, Alan. Bom dia. Me fala seu nome completo, por favor. Alan Geiso dos Santos. Lembra do número do RG e CPF? CPF. Qual o nome do seu pai e da sua mãe? Só tenho, na filial, só tenho a minha mãe, Maria do Amparo Feitosa dos Santos. Qual a sua data de nascimento? 9/9/93. Nasceu em qual cidade? Brasília. É solteiro? Casado? Sou casado, tenho uma união estável com minha esposa há 11 anos. Tem filhos? Tenho 2 filhos com ela. Qual a idade? Um tem 9 anos, a outra, que é uma menina, hoje completa 1 ano que ela está fazendo. Elas ficam com quem? Não entendi? Elas ficam com quem na sua ausência? Com a mãe, porque tá amamentando a de 1 ano e o de 9 também, quando não está na escola ou está nos cursos. Tudo até que série? Estou no 3º ano, não sei se eu terminei, porque eu tinha feito as últimas provas e era cabível de eu passar, mas eu não sei. Mas eu estou no 3º ano. E tem profissão? Profissão ativa não tenho. Eu tenho meus cursos profissionalizantes, que eu trabalho na área de brigadista e socorrista. Só que no meu caso é difícil, porque tem que ter bom conhecimento. Só que estava dando certo de eu ter essa oportunidade. Só que estava difícil. Então eu estava trabalhando mais como em distribuidoras, né, de bebida. E há uns dias atrás, eu ia começar a trabalhar no auxiliar de serviços gerais. Minha carteira já tinha feito o teste, já tinha feito tudo, e eu ia começar a trabalhar na segunda-feira de auxiliar de serviços gerais. Só que aconteceu que eu estou aqui, né? Mas a minha profissão é auxiliar de serviços gerais ou ajudante. Qual era a sua renda mensal? Minha renda mensal era mais ou menos de 1.600 a 1.900, dependendo da minha carga horária de trabalho, porque às vezes eu ia muito trabalhar de brigadista e como fazer expedientes para outras pessoas. Então era mais ou menos 1.600 e 1.900. E qual o seu endereço? Atualmente do que eu estava? Isso. Era porque, eu não sei se eu esqueci, é porque era aluguel, né? Porque eu vivia eu, meus filhos e minha esposa. Era que... Já foi preso ou processado antes desses fatos? Eu vim em 2014, né? Que tem quase 10 anos, eu vim preso no tráfico, sim. E quando menor? Não entendi? Quando era menor, teve alguma passagem? Não, nenhuma passagem como de menor. Não, então tá ok, vou passar para o juiz agora, doutor Paulo. Seu Jason, tudo bem? Oi, tudo bem? Em relação, feita a qualificação pessoal do senhor, eu queria esclarecer, o senhor conversou com a doutora Mariana, correto já? Sim, conversei. Agora eu queria esclarecer o senhor quanto ao direito constitucional do senhor de ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a produzir provas contra o senhor. Entretanto, se o senhor entender que praticou esses fatos e quiser dar a sua versão dos fatos, essa é a oportunidade que o senhor tem. O senhor gostaria de falar ou prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Esses fatos que estão sendo imputados ao senhor são verdadeiros? Sim, eu vendi para o Evandro, né? Se eu não me engano o nome dele, que é o do Gol, né? Gol branco. Vim a fazer, ele me pediu, me insistiu, e eu tinha, porque era para meu uso próprio, mas como eu estava passando por necessidade com meus filhos, minha filha veio a ficar internada, meus filhos estavam precisando, então minha avó também estava internada, passou por várias coisas, infelizmente ela veio até a falecer, né?
essa semana, mas não veio ao fato, é claro. Mas eu sim pratiquei e vendi para o do Gol Branco, que é o Evandro. E o do. E o do. Da Saveiro? Saber é conhecido ele passou lá, conversei com ele já tinha falado comigo antes, ele é conhecido mesmo. É, É o Edson. a sua advogada levantou um questionamento Hum, referente à data em que a denúncia anônima constante aquele processo, que é a Doutor, 13.036. Caiu a a advogada, foi? doutora Mariana caiu. Então, Retornou já, doutor. como eu estava falando para o senhor, a doutora Mariana levantou um questionamento referente à data da denúncia anônima, que consta aqui do processo, que é a denúncia anônima 13.037 de 2022. Está no ID 170.295.942. Aí eu indago ao senhor, essa denúncia anônima, ela consta aqui do processo e ela é datada do dia 6/8 de 2022. E ela diz o seguinte: denunciante informa que o traficante de nome Alan Jesus comercializa cocaína na QNM 42, via pública, ao lado da distribuidora Max. Alan Jesus é moreno escuro, altura mediana, usa camiseta de times, aproximadamente 25 anos de idade. Todos os dias ele é visto aguardando clientes sentado em bancos de concreto que ficam ao lado acho que é da citada banco, ao lado da cocaína, sei lá. É porque deve ter feito a redução. Aí, sim. o que interessa aqui é o seguinte: essa denúncia, ela foi registrada no dia 6/8 de 2022. E a prisão em flagrante do senhor foi realizada no dia 11/8 de 2022. Aí eu queria entender do senhor o seguinte: aqui a gente tem um decurso de 1 ano entre a data da denúncia e a data da prisão do senhor. E, Luciano, passa aquele vídeo lá da Saveiro. Excelência, só uma questão de ordem, que essa mesma ocorrência que Vossa Excelência está citando, ela fala Alan Jesus, né? Sim, doutor, eu sei, só que a questão aqui... É porque deu a entender a ele que tinha falado o nome dele, né? Sim, Alan doutor. Jesus. A questão... Doutor, eu fiz os esclarecimentos para ele. Referente, assim, a denúncia é uma questão que, assim, com todo respeito, quem está fazendo a denúncia, fez a denúncia, mas a pessoa que está fazendo a denúncia, ela não é obrigada a dar RG, CPF e tal. Pode liberar, eu explico já. Pode liberar aí, Luciano. Chegou um carro lá agora, ó, o Gol branco, viu? Cara, ele... Não, Luciano, Bicho, aquela ele entregou da rápido, Saveiro. velho. Ele só botou a mão lá pela janela. Ó, JED. A dinâmica consta em um estudo apresentado
O senhor disse que esse rapaz aí da Saveiro era um amigo, né? Sim. O que foi que aconteceu que o senhor entregou tão rápido para ele Esse entregou algo objeto. tão rápido para ele? No dia em questão, eu não me lembro, mas geralmente ele sempre. É no dia anterior. É no dia anterior? É. Então, eu não lembro. Mas a questão é que ele sempre passava ali, nós mesmo bebíamos juntos também, né? E eu não lembro o que ele me pediu, mas eu creio que eu não passei nada para ele. Nada mesmo de ilícito, Passa nem. novamente a mídia aí para ele ver. Eu vou pedir para o senhor prestar um pouquinho de atenção. Porque chama a atenção o fato de, assim, se eu vou encontrar com um amigo, eu vou encontrar com esse amigo, eu cumprimento ele, ainda que seja uma coisa muito rápida, eu ainda vou parar para conversar com ele. Ali o senhor não mantém diálogo nenhum. O senhor chega, coloca a mão para dentro da janela do motorista, tira a mão e passa direto. Se assim, se não tivesse sido feita aquela monitoração ali, provavelmente ninguém daria a mínima para aquela situação. Sim. Aí eu indago ao senhor o seguinte, como eu estava explicando ao senhor, a denúncia anônima cita Alan de Jesus. O nome do senhor é Alan Jordan. E, normalmente, quem vai fazer uma denúncia anônima não precisa ser obrigado a colocar RG, CPF, nome, a cópia da identidade. Mas o que chama a atenção é o seguinte, denunciante informa que o traficante de nome. Aí, quando ele fala traficante, a gente entende aqui que seria traficante em razão do senhor já ter uma condenação pretérita lá da segunda vara de entorpecentes. Aí, denunciante informa que o traficante de nome Alan de Jesus, possivelmente Alan Jordan, a gente não sabe se foi a pessoa que informou ou se foi quem reduziu a termo, comercializa cocaína na QNM 42, via pública, ao lado da distribuidora Marques. Alan de Jesus é moreno, altura mediana, usa camisetas de time, aproximadamente 25 anos de idade. Todos os dias, ele é visto aguardando clientes sentado em banco de concreto. Fica ao lado da citada... Tanto é que é a citada banco, ao lado da cocaína. Aí eu indago ao senhor o seguinte. Como o senhor disse que aquela foi uma situação isolada, que o Evandro seria seu amigo e teria insistido, o senhor sabe me explicar por que essa denúncia ela é datada de um ano antes, ela aponta ao local onde as imagens foram feitas, ela, ainda que a doutora tenha levantado aqui que Alan Jesus, Alan Jordan e tal, a descrição física é semelhante à sua. Sim. E a idade. E fala, todos os dias ele é visto. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte, essa denúncia, ela é datada de 8/6/2022. Sim. Os policiais foram lá no local, como eles explicaram, que essas denúncias são feitas como a área é grande, inclusive, até há uma certa justificativa da questão explicada por ele, que assim, grau de confiabilidade da denúncia média. Aí eles disseram, a gente vai, faz setorizado e resolvemos, nessa área, fazer a campana. Aí,
o Felipe Neres, que foi o segundo policial a ser ouvido, que estava fazendo o monitoramento. Eu vou ler para o senhor aqui o depoimento que ele deu lá na delegacia. Ele diz assim: e em razão de denúncias apócrifas, vinculado o nome de Alan e a distribuidora de bebidas Marques, informando que tinha como local de atuação a QNM 40, em frente à distribuidora Marques, e por ser de amplo conhecimento da equipe de seção de repressão a drogas desta DP, a existência de intenso tráfico de drogas nesta região, foi realizado monitoramento durante a semana. Especificamente na quarta-feira, dia 9/8/2023, e hoje, constatando-se que o autor Alan estava no local, verificando-se que o veículo se aproximava do autor e havia transações suspeitas, sendo registrado em arquivo de mídia, que na quarta-feira, Alan teria entregado um objeto a uma pessoa que dirigia um VW Saveiro, mas, na ocasião, a equipe não conseguiu realizar a abordagem. Hoje, diante da reiteração do autor em realizar essas movimentações com veículos, e após Alan entregar o condutor do VW Gol branco, placa JEQ 4140DF, que é aquela placa que aparece na filmagem, abordaram tanto o autuado quanto o condutor do veículo, posteriormente identificado como Evandro da Silva Lima, o qual veio a confirmar para a equipe ter adquirido por R$50 cocaína de Alan, que foram encontradas 2 porções de cocaína, uma na posse de Alan e outra na de Evandro. Pelo exposto, Alan recebeu voz de prisão e foi conduzido a esta DP. Aí, diante dessa leitura que eu fiz para o senhor, eu queria que o senhor me explicasse por qual motivo eu não deveria entender que o senhor vinha fazendo da traficância o seu meio habitual de subsistência. Por quê? No dia 8, no dia daquela denúncia que eu li para o senhor, no dia 6/8/2022, Sim. A narrativa que apresenta é dizendo que o senhor estaria vendendo drogas naquele local onde os fatos aconteceram lá e que a droga que estava sendo vendida era cocaína e que o modus operandi era o senhor passar a entregar droga para as pessoas que estavam lá. Ok. Aí eu tenho esse fato noticiado há 1 ano atrás, antes da ocorrência. 1 ano depois, como eu acabei de ler para o senhor aqui, os policiais vão fazer a ocorrência, vão fazer o monitoramento, encontram a situação da Saveiro, que o senhor disse que era um amigo, não é isso? Sim. Só que o senhor só entrega uma coisa e sai, não cumprimenta nem nada. Muito rápido, né? E no dia seguinte, tem a situação do Gol Branco, em que o senhor é abordado, depois dos policiais terem abordado o Evandro e terem encontrado com ele uma porção de cocaína no valor que ele teria pago R$50. Sim. Aí, se a gente for trabalhar em cima de um elemento jurídico chamado indícios, aquela denúncia anônima, aquele cumprimento lá, cumprimento não, aquele gesto de colocar uma coisa para dentro do carro e sair, e depois a abordagem do Evandro com cocaína, isso leva a crer que o senhor, durante 1 ano, estaria vivendo da venda de entorpecentes. E quando o senhor foi... Doutora Mariana? Doutora Mariana? Caiu novamente. A gente espera ela. É muito engraçado essa queda dela aí, assim, que só fecha a imagem, continua, mas a gente espera. Doutora Mariana, o que é que está acontecendo? Eu vou deixar minha câmera desligada. Não, eu queria que a senhora deixasse ligada mesmo, doutor. Já estou finalizando.
É porque a senhora desliga a câmera, aí ela depois fica... a conexão cai, eu não fiz nenhuma pergunta, a senhora vai ver, esperei a senhora voltar. Ele fica, aqui para mim, o que acontece? Ele fica estático, mas eu continuo ouvindo. Certo, eu posso continuar? A imagem fica... Pode sim. Então, até para não ser repetitivo, como eu já expliquei tudo para o senhor, eu queria entender do senhor por qual motivo eu não devo entender que o senhor estaria vivendo da venda de drogas. Ok. Porque, além disso, dessa elemento temporal todo que eu passei para o senhor, ainda tem o fato de quando o senhor foi preso, o senhor estava com uma porção de cocaína. Sim. E o senhor disse para mim o seguinte: não, ele me encheu o saco dizendo que queria, encheu. Aí... Pode continuar. Não, estou esperando sua advogada voltar. Doutora Mariana, só devia conversar com o doutor Ricardo para melhorar a internet aí do escritório. Excelência, eu estou em casa, desculpa. Ah, tá. É porque eu estou cobrindo ele e aí... Ele está no júri, né? Minha internet costuma funcionar... Por isso que eu vou deixar a câmera desligada, que talvez para de dar essa interferência. Me desculpa. Uhum. É porque eu estou trabalhando de casa, desculpa. Tá bom. Doutora Mariana, eu vou pedir para a senhora deixar a câmera ligada, porque se cair novamente, eu vou pelo menos saber que caiu a conexão, por gentileza. Aí eu paro de fazer a pergunta para que não haja nenhum tipo de prejuízo na atuação da defesa do Alan. Então, seu Alan, e como o senhor falou que estava sem emprego, estava passando por necessidades, aí eu pergunto ao senhor o seguinte: por qual motivo eu não devo entender que o senhor estaria, durante esse ano, entre 2022 e 2023, vivendo da venda de substâncias entorpecentes? Okay. Que é o mesmo tipo de substância que é informado na denúncia, é o mesmo tipo que é apreendido, tanto na posse do senhor, quanto na posse do Evandro. Pode falar? Pode. No final da audiência, se puder, me dê uma oportunidade para falar, tá bom? Ok? Sobre mim mesmo. Quero dizer sobre o da Saveiro, ele é um amigo, sim. Não, eu queria saber do senhor, a pergunta que eu lhe fiz é por qual motivo eu não devo acreditar que o senhor está há um ano vivendo da venda de cocaína. Vou chegar nesse ponto rapidamente. O senhor pode responder exatamente o que eu estou pedindo ao senhor? Eu creio que de um ano, né, que de 2022 a 2023... Porque a denúncia, a acusação que está em desfavor dele, a denúncia, ela fala do fato que ocorreu. Sim, doutora, tudo bem, então, mas isso faz parte... Eu nessa questão factual do ano, por que ele tem que explicar um período do qual ele não está sendo, inclusive... Não, a questão, doutora, é o seguinte... Isso. Não, é só para consignar. Não, pode consignar, doutora. Existe, lá no artigo 59, alguns vetores que devem ser analisados pelo juiz. E ainda o artigo 42 da Lei de Drogas. E as perguntas são feitas nesse sentido. Porque eu preciso entender a culpabilidade, as circunstâncias do crime e os vetores do artigo, a personalidade. Porque essa situação vai me autorizar a entender o que está acontecendo. Se foi uma situação pontual ou se é uma situação de habitualidade. E eu não posso, em momento algum, condená-lo, se for o caso, em uma situação de continuidade delitiva, de concurso de crimes.
A senhora pode ficar muito preocupada e pode consignar, mas, doutora, Não, eu entendo. da mesma forma que tem uma série de perguntas que são feitas... Eu só estava querendo esclarecê-lo. Agora o senhor esclareceu. Por gentileza, eu estou falando, doutora. É só para esclarecer ele. Sim, eu estou perguntando a ele. Ele só responde se ele quiser. Sim. Eu não estou perguntando a ele, que ele me disse que foi uma situação pontual, que um amigo ficou enchendo o saco dele, pedindo. Aí ele disse que seria lá o Evandro do Gol Branco. Aí ele disse que foi nesse dia lá e entregar a droga para ele, porque ele estava perturbando. Aí eu estou perguntando para ele por qual motivo eu não devo entender que essa não seria a situação, seria outra. Entendi. Em razão de ele ter dado a droga para ele, ter sido encontrado com droga, aquela situação do dia anterior e a denúncia de um ano atrás, que fala em cocaína e que seria o mesmo local. Tanto é que os policiais foram fazer. Aí eu estou perguntando para ele por qual motivo eu não devo acreditar que a situação seria uma situação de habitualidade criminosa e não uma situação pontual, como ele disse, que a pessoa pediu um favor e ele foi lá e deu, entendeu? Nesse ponto exclusivamente, porque ele não está sendo processado por tudo isso. Ele está sendo processado em relação àquele fato específico e na eventualidade da condenação, a condenação será decorrente do fato acontecido envolvendo o Evandro. Mas uma coisa é ele dizer assim, aquilo foi uma situação pontual. E a prova dos autos aponta para a possibilidade de não ser. É só isso que eu estou querendo saber dele. E o senhor só responde se o senhor quiser. Eu quero que isso aconteça sim. Então, pode falar. Decorrente ao fato de um ano, né? Eu creio, né, pela promotoria, por Vossa Excelência, que um ano é muito tempo e eu creio que poderia ter várias abordagens, poderia ter várias filmagens de ter feito isso antes. Pois é, mas foi o que o policial falou para o senhor, que a doutora Mariana, de uma forma bem diligente, levantou a questão, disse assim, policial, se essa denúncia é de um ano atrás, por qual motivo vocês só fizeram agora? Aí ele explicou o seguinte, a área é muito grande e a gente fez uma setorização. Quando a gente vai para determinada área, a gente chega nessa área, o que é que tem? Aí eles verificaram. Quando foram para essa área, lá da QM40, né? 42. Lá perto da distribuidora Marx, eles viram que tinha essa denúncia. Sim. Aí eles chegaram assim, vamos lá para perto da distribuidora Marx. Chegando lá, eles viram aquela situação que acreditaram ser uma situação de tráfico da Saveiro. E no dia seguinte, eles foram novamente e viram a situação do Gol. É por isso que eu estou perguntando para o senhor, entendeu? Pois não, doutor? É só uma questão de esclarecer para o Alan também, porque você está falando dessa questão da ocorrência, que eles estavam diligenciando, isso é questão de mérito, tá, Excelência? Mas assim, se eles estavam diligenciando em razão da ocorrência, por que ela não foi juntada no flagrante? Ela foi juntada bem depois? Sim, doutor, aí é uma questão, eu estou explicando para ele, porque... Não, o senhor está explicando para o cliente como se uma denúncia fosse uma situação absoluta, como se não, fosse doutor, ele está dizendo, ele disse, se a sua conexão estiver funcionando bem, a senhora vai ouvir bem o que eu falei para ele, porque ele questionou, dizendo, por que aqui não tinha outras filmagens, e isso, e aquilo, e não sei o quê, não abordaram ninguém. Foi isso que ele me questionou. E eu respondi o questionamento dele, dizendo o que o policial informou. Que aquela denúncia teria sido recebida lá atrás mesmo, e que eles fariam uma atuação setorizada, porque eram poucos servidores lá na delegacia. E por isso, quando eles foram fazer... Mas, doutor, eu estou satisfeito. Seu Alan, o senhor explica se o senhor quiser, eu até prefiro que o senhor nem fale. Como eu disse, eu creio... O senhor fala só se o senhor quiser, porque a sua advogada já levantou diversos questionamentos em razão da pergunta que eu lhe fiz. Acho que o dele travou.
internet dele. Minha conexão está ok. Me Não, parece doutor Paulo, que que deu uma travou. travada. Doutora Mariana, tem perguntas? Tenho sim. Alan, lá nessa praça que você frequenta, você é usuário de drogas? Você é usuário de droga? Sim. Lá na praça ou em Taguatinga, você é de Taguatinga? Não, M-Norte, Taguatinga, setor norte. Você frequenta lá, então, usualmente? Sim. Tem muito rapaz, assim, do seu tipo, que também usa blusa de futebol? É comum a rapaziada usar, até desculpa a formalidade para que ele entenda, a rapaziada usar blusa de futebol, de time? Sim, porque todos nós temos um time, vários usam várias blusas de time. Sem mais perguntas, Excelência. Pode encerrar, doutor? Tem diligências? Pode. Palavra para o Ministério Público e, na sequência, para a defesa, para que façam perguntas para você. Ao final, se necessário, eu faço perguntas, tá bom? Obrigado. Doutora, a senhora está com a palavra. Obrigada, doutor. Bom dia, policial Bruno. O senhor já conhecia o Alan? Conhecia quem? Oi? Não escutei. O senhor já conhecia o Alan, o acusado? Eu conhecia do flagrante, antes não. Certo. O senhor se recorda dos fatos? Sim. O senhor pode esclarecer o que aconteceu? Teve denúncias, né, de tráfico no local, descreveram, falaram o nominal, a denúncia e as características físicas. Aí a gente passou no local e realmente viu essa movimentação de entregar objetos e tudo mais. Aí a gente teve um dos dias que a gente não conseguiu pegar os usuários de carro ali, aquela movimentação toda. E no segundo dia a gente conseguiu pegar um dos usuários. E ele confirmou que era droga, que tinha acabado de comprar por R$50. Inclusive, ele estava com a droga no console do carro na hora. A gente pegou ele logo na sequência, ele virou esquina e a gente pegou ele. Pelo que o senhor está falando, já existia denúncias indicando a ocorrência de tráfico, indicava o local também? O local, a pessoa, nominal, o nome dele, Alan. O nome dele, Alan, certo. Dizia o tipo de droga. Falavam drogas, né? Eu não me recordo na denúncia qual droga especificamente, né? Mas no caso, ele traficava cocaína. Certo. Pelo que o senhor falou também, o senhor chegou a fazer uma diligência no dia anterior, é isso? Eu não lembro se foi no dia anterior, foi alguns dias antes, não sei se foi no dia Data diferente. em data diferente. Uhum. E nessa data anterior, o que o senhor visualizou? Era a mesma dinâmica, era a movimentação de carro, ele ficava próximo à distribuidora, passava o pessoal, ele negociava ali, conversava ali, nos carros. Os carros era onde tinha maior movimentação. E até difícil de abordar, porque o engarrafamento ali, no finalzinho da tarde, ali é meio complicado. Aí nesse primeiro dia a gente não conseguiu abordar eles. Uhum. Certo. Chegaram a fazer filmagem nesse primeiro dia? Sim, até no mesmo flagrante tem filmagem do dia anterior, desses dias anteriores. Certo. Aí, no dia dos fatos, os senhores novamente foram até o local e era o mesmo modus operandi? Ele ficava próximo à distribuidora? Sim, mesmo modus operandi, mesma movimentação. E só que dessa vez a gente conseguiu abordar. A gente pegou um período mais tranquilo, a gente conseguiu fazer a abordagem do usuário, e o usuário realmente confirmou tudo. E pegamos o usuário, e logo na sequência a gente voltou e pegou ele. Na mesma situação. E como é que foi esse contato com o usuário? Ele estava... Desculpe interromper a senhora, só uma questão de ordem, que eu não estou vendo o Alan aqui na tela, eu não sei se ele está acompanhando.
Aí eu Tá fiquei com sim, essa doutora. Às vezes Tá, tá. tá aqui, a Vocês tela na aqui configuração eu não tá vejo conseguindo ver. aqui o quadradinho dele, mas ele está acompanhando. Uhum. Tá sim, doutora. Obrigada, desculpem Aí, doutora. Não, isso acontece, Não, é sem comum problema, no sem problema. aplicativo acontecer isso, tá? Na plataforma. Sim, eu estava perguntando como é que foi esse contato dele com o suposto usuário. Ele estava lá próximo da distribuidora e como é que o usuário se aproximou? Se aproximou do Alan. Sim. Doutora, na verdade, eu estava na equipe de monitoramento. Eu vi pela filmagem, né, que o colega fez. O Felipe, até ele tá intimado também. Ele, pela filmagem, ele parou o carro e já chamou, já esperava. Ele já veio, fez a entrega e voltou. O pagamento, como ele confirmou, foi pelo Pix. Ele já tinha, ou seja, já tinha um contato antes, né? Uhum. Então, o usuário se aproximou no veículo, e ele veio até o usuário. O usuário estava de veículo, ele veio até o usuário, no veículo do usuário, e fez a transação dentro do veículo do usuário, Ele chegou a entrar no veículo pela janela ali. lá de fora, certo. E Mas aí, não teve presente, eu vi pelas filmagens. foi passado para o senhor. É. E aí foi feito logo em seguida a abordagem do usuário? Na primeira rua. Ele virou a rua ali, a gente conseguiu fazer a abordagem. E ele já estava com a droga em mãos, ele soltou no console do carro ali. Se você recorda que droga que era? Era cocaína. Ele falou de quem que ele comprou? Quando a gente abordou ele já se identificou como usuário, que tinha acabado de fazer a compra, tinha acabado de comprar na esquina, tudo mais e tal. Ele não chegou a falar o nome da pessoa específica, a gente não chegou a perguntar o nome da pessoa específica. Até porque a gente fez o acompanhamento. Ele confirmou que tinha acabado de comprar na esquina ali desse usuário por R$50. Desse traficante por R$50. Certo. Ele indicou as características de quem que ele teria comprado? Doutora, eu não me recordo. Sinceramente, eu não me recordo. Certo. E falou que teria pago o valor de R$50 por Pix? Foi. Vocês chegaram a ver o comprovante? Ele mostrou? Na hora ali de rua é muito dinâmico. A gente não... Senão a gente perde até o traficante e tudo mais. A gente colocou na viatura, ele confirmou e tudo mais. A gente colocou na viatura. Pegamos o traficante e levamos para a delegacia. Aí na delegacia ele viu ele e realmente ele confirmou que foi ele. Entendi. E aí o senhor chegou a fazer a abordagem do Alan? Sim, fizemos. E tinha alguma coisa na busca pessoal com ele? Ele estava também com uma trouxinha bem parecida de cocaína e ele se apresentou para a gente como se fosse usuário. E tinha dinheiro com ele? Não me recordo, mas acho que não. Era só uma porção que ele tinha era de quê? Era de cocaína? Na mesma quantidade, mais ou menos. O senhor já falou aí, a embalagem das duas eram semelhantes, é isso? Certo. Tá certo. Tá ok, estou satisfeita, não tenho mais perguntas. Muito obrigada. Efeito, tem perguntas? Todo seu microfone está desligado. Desculpa. Tenho Não, sim. Boa tarde, Bruno. Bom dia, né? Que a gente faz a audiência de tarde e dá boa tarde. O senhor disse que não participou da abordagem em si. Não, O senhor eu participei estava da na delegacia? Não, eu participei da abordagem, não participei do monitoramento. Da filmagem. A abordagem eu fiz Mas as duas. o senhor que abordou o usuário? Sim. E também o Alan? Tem um Alan. E aí eles foram juntos para a delegacia? Foi a mesma guarnição? Como é que eles foram levados naquele momento? Vamos para a delegacia. Foram juntos para a delegacia, na mesma guarnição? E o carro do rapaz foi levado por outro policial? Não, o carro do rapaz ficou lá no local. Entendi. Exato. E aí era uma guarnição só a guarnição do senhor? Não, tinha a de monitoramento e a nossa, né? Tá. No momento. O pessoal que fez a filmagem estava lá no local e vocês fizeram a abordagem? Doutora, porque ele falou o seguinte, que ele fazia parte da equipe de abordagem e o policial Felipe
era o que fazia parte da equipe de monitoramento. Tá, e nesse dia anterior que o senhor mencionou, o senhor também viu isso por filmagem ou o senhor fez esse monitoramento? Fez algum acompanhamento no dia anterior, ou enfim, nessa outra ocasião que o senhor mencionou? Eu vou fazer parte da equipe de abordagem. Nesse dia anterior, o senhor também não fez, não foi o senhor quem fez a filmagem? Não. Sei mais, e não chegou a ver o celular de nenhum dos dois? Não me recordo. Sem mais perguntas, Excelência, obrigada. Luciano, compartilha aí as imagens, porque eu estou tentando ver aqui, a extensão aqui, BIM, não está abrindo, não. Chegou um carro lá agora, ó, o Gol branco, viu? Cara, bicho, ele entregou rápido, velho. Ele só botou a mão lá pela janela. Ó, JD. Essas são as mídias do processo. Bruno, você tem como, sabe informar se a denúncia anônima está aqui no processo? Eu tenho. Doutor, eu não posso te dar certeza, mas Está eu aqui, acho que achei. toda a gente coloca. Que o ID é 169-101-250. Foram apreendidos aparelhos de telefone celular, né? A pergunta? É. Doutor, não me recordo. Não, satisfeito. Show, tá dos fatos, correto? Sim, recordo, sim. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer perguntas para você, na sequência a defesa. Se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. Tá, já. Doutora Patrícia, a senhora está com a palavra. Obrigada, doutor. Bom dia, professor Felipe. Bom dia, doutor. Você já conheceu o Alan Jason? Não, antes dos fatos, não o conheci. O senhor fez parte da equipe que o abordou? Sim, participava do monitoramento. Certo. O senhor pode esclarecer o que o senhor se recorda? Sim, recebemos denúncia, né, de que um indivíduo de nome Alan Jesus, né, a denúncia chegou como Alan Jesus, indivíduo mediano, moreno, que sempre usava camiseta de time, estaria traficando cocaína ao lado de uma distribuidora, a distribuidora Marques, né? Diante dessa informação, nós nos dirigimos até o local, né? No primeiro dia que nós fizemos esse monitoramento, vimos que ele ficava ali sempre bem articulado, passava com várias pessoas, e em dados momentos ele fazia breve troca de objeto com pessoas que estavam em veículos, né? Às vezes que foi observado foi em veículos. Então, nesse primeiro dia, ele trocou objetos com um indivíduo no VW Saveiro. E aí, só que a equipe não conseguiu fazer essa abordagem, né, desse primeiro indivíduo. E aí, dado assim a localidade lá, condições de iluminação e tudo, a gente decidiu voltar no dia seguinte. E novamente nós o vimos lá, né?
E dessa vez ele fez uma troca de objetos com o indivíduo num VW Gol branco. A equipe conseguiu abordá-lo, né, nas proximidades, e com ele foi encontrada uma porção de cocaína, a qual ele falou que pagou R$ 50, né, que teria adquirido, sabia que lá era ponto de venda de droga e teria adquirido pela quantidade, valor de R$ 50. Diante disso, a equipe de abordagem abordou ele e conduziu para a delegacia. Uhum. O suposto usuário indicou de quem que ele teria comprado. E ele disse que alguns amigos tinham falado que lá no local tinha, que chegou lá e adquiriu lá com ele. Ele falou como que ele pagou essa droga, Pagou R$ 50. mas ele falou que a forma de pagamento seria em dinheiro. Você recorda? Não me recordo se foi dinheiro, se foi Pix. Pela rapidez, acredito que tenha sido no Pix, né? Mas eu não me recordo. Certo. E aí, em seguida, os senhores foram até lá, o senhor abordou o Alan também? Não participei da abordagem, não. O senhor sabe se foi encontrado alguma coisa com ele? Não, O senhor não sabe ou o senhor não se recorda? não me recordo, porque eu não participei da abordagem dele. Certo. Certo. Os senhores chegaram a fazer filmagem dessa? Sim, os 2 dias. Entendi. Tá certo, estou satisfeita. Não tem mais perguntas. Muito obrigada. Por nada. Defesa tem perguntas? Sim, bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Foi noticiado aqui pelo seu colega a respeito de denúncia anônima que foi recebida em desfavor deles. Tem conhecimento dessa denúncia? Sim, até citei aí. Ela foi recebida lá na sua delegacia? Do sistema de ocorrência, de denúncias anônimas. Porque consta da denúncia, Excelência, que até o ID que Vossa Excelência citou, que é a 169-10-12-50, que essa denúncia teria sido feita no dia 6/8/2022. É isso mesmo? Foi no ano anterior ou foi dias antes? Que ela foi impressa em 14/8/23, mas a data, a hora da denúncia está como de 6/8/2022. O senhor se recorda se era uma denúncia recente, se depois que ele foi preso Não, que vocês verificaram essa denúncia? Isso demonstra que ele já estava nessa quantidade delitiva já há muito tempo, né? O que a gente faz? Como nossa área é muito grande, a gente setoriza e puxa a denúncia daquela área e trabalha naquela área, né? Entendi. Então, isso só demonstra que ele já tinha algum tempo que ele estava nessa atividade lá. Mas a gente não costuma verificar se é recente, se é mais antiga, a gente puxa da área. Não, entendi. A minha dúvida era se a denúncia foi vista logo antes das campanas, se vocês estavam averiguando aquela denúncia, ou se a denúncia foi verificada depois que ele foi levado para a delegacia, depois do flagrante, vocês bateram os dados e já havia essa denúncia lá que corroborou, talvez, o entendimento de vocês. É só essa questão que eu queria esclarecer. Ah, tá. Só esclarecendo, a gente resolveu trabalhar naquela área, puxamos daquela área, né, naquela semana, e aí encontramos aquela denúncia. Sem mais perguntas, Excelência. Felipe, você sabe Oi, me Excelência. informar o conceito de flagrante esperado? Não é o preparado, não. É o esperado. Esperado. O esperado é quando você posterga ali a ação. Não, eu estou dizendo o esperado. É porque tem um postergado, tem o preparado, e eu estou falando o esperado. Esperado. Ser sincero, eu não sei. Eu não consigo, que acontece em situações como essa, em que se recebe uma informação de que um determinado crime estaria na iminência de acontecer e se faz a campana e aborda a pessoa. Todas essas averiguações de denúncia, então, seria dessa forma, né? A gente pega as que tem mais o seguinte, robustez e espera que seja verídica, né?
O senhor disse que o primeiro vídeo lá do VW Saveiro, e é até um de você, eu acho que é você que está fazendo as filmagens, Isso. chega e diz assim, cara, como foi rápido? Foi, É, a transação dele era bem peculiar, porque a gente, como ele mexia muito no celular, a gente acredita que ele fazia um contato prévio, né, com os clientes, e ele praticamente jogava droga, era bem rápido mesmo. uhum, E a questão do monitoramento, ele servia mais para verificar que carro foi, qual foi a transação. Não dá para verificar de fato a entrega ali, né? uhum. Ele era bem rápido nessa ação dele. Aí você falou que foram duas oportunidades, né, das campanas. Uma em que Oxi, teve essa do VW Saveiro e a outra que foi do VW Gol, que era, no caso, conduzido pelo Evandro. isso. É, foram bem próximos essas Foi diligências? dias consecutivos. Terça e quarta, ou foi quarta e quinta, algo assim. É que você fala aqui no seu depoimento, né, que na quarta-feira Alan teria entregado um objeto a uma pessoa que dirigia um VW Saveiro, mas na ocasião a equipe não conseguiu realizar a abordagem. E como a equipe não conseguiu abordar para materializar ali se o cara estava com droga ou não, a gente resolveu voltar no dia seguinte, né? Aí hoje, dia da reiteração do autor em realizar essas movimentações com o veículo e após Alan entregar algo a condutor do VW Gol branco, placa JEQ 4140DF, abordaram tanto o autuado quanto o condutor do veículo. Quanto tempo se passou daquela filmagem e abordagem do condutor do veículo? Cerca de máximo uns 10 minutos, acredito. Uhum. É Satisfeito. somente o tempo da equipe fazer a abordagem lá e já voltar em seguida, né? E no caso, era o Bruno, né, que é da equipe de abordagem. Isso, o outro colega que estava Uhum. participando dessa abordagem. Tá bom, satisfeito. Obrigado, viu? Por nada. Até mais.